E aí, galerinha do sétimo ano, tudo bem? Todo mundo tranquilo aí? Todo mundo saudável em casa? Pessoal, então vamos lá. Eu sou o professor Vitor e nós iremos agora trabalhar com coesão e coerência e o gênero textual resumo, ok? Vamos fazer rapidinho uma revisão do que é de fato coesão e coerência, ok? E depois nós iremos, então, ver aí o gênero textual resumo, ok? Pessoal, caso vocês se percam durante o vídeo, voltem ou pausem o vídeo e voltem o vídeo até a parte onde vocês não entenderam. E depois vocês continuam. Qualquer dúvida, manda pra gente aí nos comentários que eu vou estar aí para responder vocês. Então, o que é coesão? Coesão é a conexão, a ligação, a harmonia entre os elementos de um texto, ok? Ou seja, então, a coesão ela vai ser o quê? As articulações gramaticais existentes entre as palavras, as orações, as frases, os parágrafos e partes maiores de um texto que vão garantir a sua conexão, ou seja, coesão quer dizer todos os signos linguísticos, ou seja, as unidades menores de um texto, ou seja, a ortografia, a acentuação, a pontuação, toda essa conexão desses elementos que vai promover a harmonia para o texto ficar certinho. E aí, falando de coesão, nós temos também os conectivos, que são aquelas palavras que nós vamos usar para retomar ideias, para opor ideias. Então, você tem aí conectivos de oposição. Você tem mas, porém, contudo, entretanto, todavia. Nós temos também conectivos de adição, quando nós queremos adicionar uma ideia. Também, bem como, assim como. E nós temos também outros conectivos, por exemplo, conectivos de exemplificação, ou seja, isto é, ou seja, e quer dizer, ok? E é muito importante, para que você mantenha a coesão do seu texto, que você evite repetição de palavras, repetição de pronomes e também a repetição dos próprios conectivos. Tente sempre ir alterando conectivos, evite usar sempre o mas, então vai variando para entretanto, porém, contudo, ok? E o que é coerência? A coerência se refere, então, à ligação entre as ideias do texto, ok? As circunstâncias, os acontecimentos. Se esses acontecimentos, se essas ideias, elas estão em sequência, se elas têm lógica, ok? Se o texto faz sentido, dizemos, então, que esse texto ele é coerente. É importante, para que nós tenhamos coerência no texto, que o texto não tenha contradições. O que é contradição? É você falar uma coisa e logo em seguida você falar uma coisa que é oposta à primeira. Então você está se contradizendo. Então, quando você escreve o texto, você precisa seguir sempre o mesmo padrão lógico, a mesma lógica das ideias, evitando se contradizer. E é importante também que a gente consiga adequar a linguagem ao público, ok? Ou seja, nós sempre temos que escrever usando a norma culta, a norma padrão da língua, mas nós precisamos adequar esta linguagem, ok? De uma maneira que todos consigam entender. Ou seja, eu não posso usar palavras muito rebuscadas e palavras muito difíceis para crianças, porque elas terão muita dificuldade para entender. Então, você precisa ser coerente, adequando a linguagem ao público para o qual se destina o texto. E o que é resumo? Então, o resumo é uma exposição abreviada, uma exposição menor, resumida, diminuída, ok? De um acontecimento, de uma obra literária ou de uma obra artística, ok? Então, um resumo é o ato de resumir alguma coisa, de diminuir, de colocar de forma menor alguma coisa, uma forma de síntese ou de um sumário. Fazer um resumo significa, então, apresentar o conteúdo desse livro, ou o conteúdo desse texto, de uma forma menor, de uma forma sintética, destacando aquilo que é mais importante, ou seja, quais são as informações essenciais daquele texto ou daquele livro. Pode ser um livro, pode ser um artigo, pode ser um filme, uma peça teatral. E por que que a gente precisa resumir um texto? Quando reescrevemos um texto, nós conseguimos internalizar melhor os assuntos e a gente passa a não esquecer desse texto.
Então, em algum momento, nós iremos nos lembrar dessas pequenas informações, dessas informações mais importantes sobre aquele texto, ok? Ou seja, nós não iremos agora simplesmente passar os olhos pelas letras e pelas palavras do texto, mas sim vamos internalizar as informações. O fato de sintetizar um texto ou capítulos longos pode se tornar um ótimo hábito e auxiliá-lo muito em todas as disciplinas. Ou seja, o ato de resumir e de sequenciar essas ideias por meio de um resumo pode te ajudar em todas as disciplinas, não só em redação, mas pode te ajudar em história, em geografia. Resumos podem ser feitos em forma de textos, tópicos ou mapas mentais. Como fazer um resumo, então? Primeiro, leia o texto com atenção, anotando os detalhes mais importantes, ou seja, aquelas informações que são essenciais ao texto. Analise a ordem dos acontecimentos e dos fatos para que essas ideias elas sigam uma sequência lógica, ok? Para que elas fiquem segmentadas e para que essas informações elas fiquem coesas e coerentes. Ao produzir o resumo, consulte novamente o texto para verificar se você perdeu alguma informação. Ou seja, se alguma coisa, alguma informação importante ali você não está se lembrando, volte lá no texto, dá mais uma lida, vê se tem alguma informação que é pertinente, que é importante você colocar naquele resumo para que você se lembre posteriormente. E muito importante, resumo não é cópia, ok? O resumo não é cópia. Não copie do texto, porque além de ser plágio, o resumo não vai alcançar o objetivo dele, que é de fazer o quê? De te agregar conhecimento. Pessoal, olha só então, vocês agora começarão a fazer a leitura do livro Deu a Louca no Guarda-Roupa, de Jonas Ribeiro, ok? O livro estava na lista de materiais. Quem ainda não tiver o livro, vocês podem estar fazendo a compra, ok? Pelo site das livrarias, ok? As livrarias estão entregando por meio dos correios de forma normal nesse período de quarentena. Pessoal, olha só o que vocês vão fazer então. Vocês irão gravar um story, ok? Um story do Instagram falando ou resumindo a história do livro Deu a Louca no Guarda-Roupa, colocando os pontos mais importantes, os acontecimentos mais importantes e essenciais da história. Lembrem de, no story, marcar o Instagram da escola, ok? Para que a gente consiga ter um controle de quem está realmente realizando a atividade. Lembrem-se, gente, que essas atividades, elas todas serão olhadas quando a gente retornar desse período de quarentena, ok? Esta atividade do Story, ela será pontuada quando nós retornarmos. Para o portfólio, vocês irão, por escrito agora, fazer um resumo do livro Deu a Louca no Guarda-Roupa. Pessoal, qualquer dúvida em relação à atividade, em relação ao vídeo ou em relação ao conteúdo, manda a pergunta aí nos comentários que eu vou estar aí para responder vocês, ok? Até mais!